Imagine que você está parado diante de uma porta. Do outro lado, existe uma vida que você sempre sonhou, realizações, conquistas, relacionamentos melhores, saúde fortalecida, oportunidades que parecem feitas sob medida para você. Mas, entre você e essa vida, há apenas uma sombra. Uma sombra que não grita, não te prende fisicamente, mas que consegue te paralisar com uma força invisível. Essa sombra tem um nome curto, mas um poder imenso, de medo. Quantas vezes você já se sentiu diante de uma oportunidade, mas foi como se uma mão invisível segurasse os seus pés no chão? Quantas vezes você deixou de dizer o que pensava, de dar um passo, de tentar algo novo, porque dentro de você algo sussurrava, "vi se der errado"? O medo é silencioso, mas extremamente persuasivo. Ele não aparece dizendo "eu vou te impedir de crescer", ele se disfarça de prudência, de lógica, de proteção. Ele se apresenta como aquela voz que, aparentemente, está cuidando de você, mas, na verdade, está te mantendo preso no mesmo lugar. E é justamente por isso que chamam o medo de inimigo secreto do progresso. Porque ele não chega como inimigo declarado. Ele chega como conselheiro íntimo, como se fosse um amigo, mas que, aos poucos, rouba sua capacidade de avançar. Agora, pare e reflita comigo quantos sonhos já foram sepultados não por falta de capacidade, não por falta de recursos, mas por excesso de medo. Quantas ideias brilhantes nunca chegaram ao mundo porque o medo convenceu alguém de que não estava pronto, de que poderia ser julgado, de que poderia fracassar. Napoleão Hill, em sua obra temporal O Pense e Enriqueça, já dizia que os medos são os verdadeiros ladrões da nossa grandeza. Ele os classificava como inimigos invisíveis que se infiltram na mente humana e bloqueiam o fluxo de ideias, de coragem e de iniciativa. E a neurociência moderna comprova isso. Dentro do nosso cérebro existe uma pequena estrutura chamada amígdala. Não a da garganta, mas a amígdala cerebral, que funciona como um alarme interno. Quando algo parece ameaçador, a amígdala dispara sinais que colocam o corpo em estado de alerta. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos se preparam para lutar ou fugir. Esse mecanismo é essencial para a sobrevivência. Graças a ele, nossos ancestrais conseguiram escapar de predadores, reagir a ataques, sobreviver em ambientes hostis. Mas aqui está a questão: o mesmo sistema que deveria nos proteger, hoje muitas vezes nos aprisiona. Porque a amígdala não distingue uma ameaça real de um desafio simbólico. Para o cérebro, falar em público pode ser tão perigoso quanto ser atacado por um animal selvagem. Arriscar um novo negócio pode soar tão arriscado quanto atravessar uma floresta cheia de predadores. E o que acontece, então? O medo ativa o corpo inteiro, e você sente como se não fosse capaz. Surge o nó na garganta, a mente dispara cenários catastróficos, e a paralisia aparece. E aqui entra um ponto importante: o medo não é a ausência de coragem. O medo é a matéria-prima da coragem. O problema é quando permitimos que ele seja o motorista da nossa vida, ao invés de ser apenas um passageiro. Lembra da porta que mencionei no início? Imagine que o medo está ali, tentando te convencer a não girar a maçaneta. Ele vai dizer que é perigoso, que você pode falhar, que vão rir de você. Mas e se, em vez de ceder, você escutasse essa voz, agradecesse pela intenção de proteger, mas decidisse avançar mesmo assim? O que será que aconteceria? A resposta é simples: o progresso. Porque todo avanço humano sempre foi conquistado apesar do medo. Não existe um grande inventor, um grande líder, um grande criador que não tenha sentido medo. A diferença é que eles não fizeram do medo um guia. Napoleão Hill dizia que existem 6 grandes medos que dominam a humanidade: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Pare um segundo e veja se algum desses não ecoa dentro de você. O medo da crítica, por exemplo, impede milhares de pessoas de expressarem sua verdadeira essência. Quantas ideias você já guardou para si porque tinha medo do que iriam pensar? Quantas vezes deixou de publicar algo, de expor seu trabalho, porque a possibilidade de julgamento pesava mais do que a possibilidade de sucesso? A neurociência mostra que nosso cérebro é programado para buscar pertencimento.
Em comunidades ancestrais, ser rejeitado pelo grupo significava risco de morte. Hoje, não corremos mais esse risco, mas o cérebro ainda reage como se corresse. Por isso, o medo da crítica é tão intenso. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente ao enfrentar essa barreira que nasce o progresso. Nenhuma inovação foi bem-vinda de imediato. Nenhum grande movimento começou sem críticas. E ainda assim, foi justamente enfrentando o medo da rejeição que as maiores transformações da humanidade surgiram. Agora, quero trazer isso para a sua vida prática. Pense em algo que você deseja há muito tempo. Talvez seja uma mudança de carreira, talvez seja iniciar um projeto, talvez seja algo simples como começar uma rotina de exercícios. Pergunte-se, o que realmente me impede de começar? É falta de tempo? Falta de dinheiro? Ou é, no fundo, medo de falhar, de ser criticado, de não ser suficiente? Se for o medo, quero que você perceba que ele não está tentando te destruir. Ele está apenas cumprindo um papel antigo de te proteger. Mas, nesse processo, ele se torna o inimigo secreto do seu progresso. Aqui vai um microexercício simples e durante esta semana, todas as vezes que sentir medo diante de uma decisão ou oportunidade, escreva em um papel a frase "e medo detectado". Qual progresso ele está tentando bloquear? Ao fazer isso, você começa a transformar o medo de um inimigo invisível em um aliado visível. Você tira a força dele porque coloca luz sobre aquilo que ele tenta esconder. E quero te pedir algo, se esse início de reflexão já despertou em você algum insight, compartilhe nos comentários qual medo você percebe mais presente na sua vida hoje. Ao escrever, você não só reforça o aprendizado, mas também pode inspirar outras pessoas que vão ler e se identificar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora mesmo, porque nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais como o medo age dentro de nós, principalmente, como podemos ressignificá-lo para que se torne combustível, e não obstáculo. Se você já percebeu como o medo se disfarça de proteção, quero que agora imagine outra cena. Você está dirigindo em uma estrada reta, tranquila, sem trânsito, mas mantém o pé no freio o tempo todo. O carro até tem motor para acelerar, mas você não deixa. Esse é exatamente o efeito do medo na vida de muitas pessoas. Ele é como esse pé no freio que nunca se levanta completamente. Você até avança um pouco, mas nunca na velocidade que poderia. E o mais curioso é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe que é ela mesma que mantém o freio pressionado. O cérebro humano tem um mecanismo poderoso chamado viés da negatividade. Isso significa que somos naturalmente programados para dar mais peso às experiências negativas do que às positivas. Se 10 coisas boas acontecem em um dia e apenas uma ruim, é provável que, ao deitar a cabeça no travesseiro, você se lembre da ruim. Esse viés é uma forma de autoproteção, mas também é uma armadilha, porque faz com que o medo ganhe mais espaço do que merece dentro da mente. É como se a cada oportunidade nova, antes mesmo de pensar no que pode dar certo, sua mente já se adiantasse para pintar o pior cenário. E é nesse ponto que Napoleão Hill faz um alerta poderoso, e quando o medo domina a mente, ele paralisa a imaginação criativa. E sem imaginação, não existe progresso. Porque tudo o que você hoje chama de realidade já foi, um dia, apenas uma ideia. E cada ideia precisou vencer os medos de quem a carregava. Veja a história de Thomas Edison. Se ele tivesse deixado o medo da crítica ou o medo do fracasso dominar, a lâmpada jamais teria sido criada. Foram mais de 1000 tentativas antes de chegar ao resultado final. Imagine se na 10ª, ou na 100ª vez, ele tivesse dito, de melhor parar, vão rir de mim, eu sou um fracasso. Mas ele escolheu olhar para cada tentativa não como fracasso, mas como progresso. Ele costumava dizer, eu não falhei 1000 vezes, eu apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam. Essa forma de encarar o erro é a antítese do medo. Porque enquanto o medo paralisa, a coragem reinterpretada cria progresso. E aqui entra outro ponto da neurociência, e nosso cérebro é moldado pela repetição. O medo, quando repetido, cria padrões neuronais que se tornam cada vez mais fortes. É como um trilho de trem, enquanto mais vezes você passa por ele, mais fundo ele fica. Mas a boa notícia é que o cérebro também pode ser reprogramado.
Cada vez que você escolhe enfrentar o medo e agir, mesmo que em pequenos passos, você cria novos caminhos neurais. É como abrir uma nova trilha em uma floresta. No começo, é difícil, cheio de obstáculos. Mas quanto mais você passa, mais aberta e fácil essa trilha se torna. Quero que você pense agora em um medo que te acompanha há anos. Talvez o medo de falar em público, o medo de se expor nas redes sociais, o medo de começar algo novo. E perceba, desse medo só tem força porque foi alimentado repetidamente por pensamentos, lembranças e talvez até críticas passadas. Agora, imagine-se, a partir de hoje, você começasse a criar pequenas experiências contrárias a esse medo. Não precisa ser dar uma palestra para 1000 pessoas, pode ser compartilhar uma ideia em uma reunião pequena. Não precisa ser abrir uma empresa milionária, pode ser dar o primeiro passo em um projeto simples. Cada vez que você age apesar do medo, você está enfraquecendo a trilha antiga e fortalecendo a nova. Napoleão Hill dizia que o medo é apenas um estado de espírito, e como tal, pode ser controlado e dirigido. Ele nos lembrava que nossos pensamentos são as sementes de nossa realidade, e se permitimos que o medo plante sementes de dúvida, colheremos incerteza. Mas se decidimos, conscientemente, plantar sementes de coragem e ação, os frutos serão diferentes. Isso não significa eliminar o medo, significa colocar o medo no lugar dele. E aqui eu quero propor outro microexercício, escolha um medo específico que você tem hoje. Algo que você sabe que está te segurando. Agora, escreva 3 ações pequenas que você poderia realizar essa semana para enfrentá-lo em doses controladas. Por exemplo, se é medo de falar em público, comece conversando sobre um tema que você domina com 2 ou 3 pessoas. Se é medo de julgamento nas redes sociais, poste algo simples, mesmo que imperfeito, e observe o que acontece. O objetivo não é eliminar o medo de imediato, mas criar evidências contrárias à narrativa dele. Quando você prova, ainda que em pequena escala, que consegue agir, seu cérebro começa a reprogramar a resposta automática. E perceba, o progresso raramente vem de grandes saltos. Ele nasce de passos consistentes. Mas o medo quer te convencer de que você só deve agir quando tiver certeza absoluta, quando não houver risco algum. Só que esse momento nunca chega. O progresso só acontece quando você decide agir mesmo sem garantias. Quero compartilhar uma metáfora com você. Imagine que você está em um quarto escuro e precisa atravessá-lo. O medo vai dizer que você não deve dar nenhum passo, porque pode tropeçar, pode se machucar. Mas a coragem, aliada à razão, vai te lembrar que existe uma lanterna no seu bolso. Essa lanterna pode não iluminar todo o caminho, mas ilumina o próximo passo. E é assim que o progresso acontece, e não porque você vê o destino inteiro, mas porque você confia em dar o próximo passo. E é exatamente aqui que muitos ficam presos e querem a estrada inteira iluminada, mas só tem uma lanterna. E o medo aproveita essa brecha para dizer, então não vá. Só que, na verdade, a estrada só se ilumina enquanto você caminha. E essa é a essência do progresso, vá avançar mesmo sem garantias. E quero que você reflita em quantas vezes na sua vida, depois de ter enfrentado algo que temia, você olhou para trás e percebeu que o medo era maior na sua mente do que na realidade. Quantas vezes você se surpreendeu com a sua própria capacidade? O medo, como inimigo secreto, quer te convencer de que você não é capaz, mas a experiência real sempre prova o contrário. Por isso, te convido a fazer um compromisso consigo mesmo. Nos próximos dias, quando sentir o medo tentar segurar seus passos, diga em voz baixa, quase como um mantra, o medo não vai decidir por mim. Repita isso. Você vai perceber que, com o tempo, essa frase simples cria uma nova conexão dentro de você, como um escudo mental. E olha, se esse vídeo já está fazendo você refletir sobre quantas vezes o medo segurou sua vida, eu quero te ouvir. Escreve nos comentários em qual passo você decide dar apesar do medo. Ao escrever, você está declarando publicamente sua intenção, e isso tem um poder enorme. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Assim você garante que não perde a sequência, porque no próximo bloco vamos entrar ainda mais fundo em como transformar o medo em combustível para o progresso, e não em freio.
Até aqui, você já percebeu que o medo é como um freio invisível, sempre pronto para impedir que você acelere rumo ao progresso. Também já entendeu que ele nasce em mecanismos antigos do cérebro, especialmente na amígdala, que não diferencia riscos reais de ameaças simbólicas. Viu também como Napoleão Hill nos alertou sobre os 6 grandes medos que dominam a humanidade e como eles podem se infiltrar silenciosamente na nossa rotina. Agora, quero que mergulhemos em algo ainda mais profundo, como transformar o medo em energia de movimento, em combustível para crescer, e não em obstáculo. Imagine uma vela em um quarto escuro. O fogo pode queimar se você colocar a mão, mas é esse mesmo fogo que ilumina o ambiente e aquece o espaço. O medo funciona da mesma forma, pode paralisar se você o encara de forma equivocada, mas pode iluminar o caminho se você souber usá-lo. O medo é um sinal. Ele mostra onde existe vida, onde existe desejo, onde existe algo importante para você. Ninguém sente medo diante daquilo que não importa. O medo é um marcador de valor. Ele aponta para aquilo que realmente tem significado. A neurociência confirma essa visão. Estudos mostram que quando sentimos medo, áreas do cérebro ligadas à motivação também são ativadas. Ou seja, o medo e o desejo caminham juntos. O mesmo circuito que nos alerta para o perigo também nos lembra do quanto aquilo importa. Pense, se você sente medo de falar em público, é porque se importa com o impacto da sua mensagem. Se sente medo de abrir um negócio, é porque valoriza a liberdade e a realização que ele pode trazer. O medo é a prova de que você está vivo diante de algo que pode transformar sua realidade. E é por isso que Hill dizia que o medo, quando compreendido, deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele falava que precisamos dominar o medo antes que ele nos domine. E dominar não é eliminar, mas sim colocar no lugar certo, como sinalizador, e não como motorista. Deixe-me trazer uma reflexão prática. Qual foi a última vez que você sentiu medo e, mesmo assim, avançou? Talvez tenha sido uma conversa difícil, talvez uma decisão profissional, talvez um desafio pessoal. Lembre-se de como se sentiu depois de enfrentar. A sensação não foi de crescimento? O medo, na prática, era apenas o portão de entrada para um novo nível da sua vida. E aqui está a chave: cada medo enfrentado é como um degrau subido. Quanto mais você enfrenta, mais alto você vai. Quero te propor um exercício simples, mas poderoso. Pegue uma folha de papel e desenhe uma escada. Em cada degrau, escreva um medo que você deseja enfrentar. No primeiro, coloque algo pequeno e possível de realizar ainda esta semana. No segundo, algo um pouco maior. Vá preenchendo até ter 5 ou 6 degraus. Agora, comprometa-se a subir essa escada passo a passo. Esse exercício cria uma representação visual do progresso. E toda vez que você olhar para ela, vai perceber que o medo não é um muro intransponível, mas apenas um degrau a ser vencido. Outro ponto essencial é que o medo se enfraquece na presença da ação. Enquanto você pensa, imagina e adia, o medo cresce, porque se alimenta da incerteza. Mas no instante em que você age, ele começa a perder força. A ação é o antídoto do medo. Hill já dizia, e a ação é a medida real da inteligência. Porque de nada adianta acumular conhecimento, reflexão e estratégias, se no fim das contas você não dá o passo. O progresso só se manifesta no movimento. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes, mas não para. Se fosse dominada pelo medo da queda, jamais aprenderia. Nós, adultos, muitas vezes nos esquecemos disso. Passamos a acreditar que cair é fracassar, quando na verdade cair é parte do processo de aprender a avançar. O medo tenta nos convencer de que cair é perigoso demais, mas a vida nos mostra que cada queda contém uma lição e cada passo depois dela contém um progresso. Agora, quero trazer uma provocação direta para você. Imagine sua vida daqui a 5 anos se você continuar deixando que o medo decida por você. Onde você estará? Que oportunidades terá perdido? Que sonhos terão sido engavetados? Agora, imagine a mesma cena, mas com você escolhendo agir apesar do medo. Como será diferente? O que terá conquistado? Quais portas terá aberto?
Essa comparação é um lembrete de que o medo pode roubar não apenas o presente, mas também o futuro. E é justamente aqui que entra o segredo de não espere que o medo desapareça para agir. Ele nunca desaparece por completo. Mas quando você age, mesmo com medo, você prova para si mesmo que é maior que ele. E essa prova se acumula. Cada vez que enfrenta, você cria mais confiança. A confiança não nasce da ausência de medo, nasce da repetição de pequenas vitórias sobre ele. Quero que você leve consigo esta frase: coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Repita isso sempre que o medo tentar te convencer a parar. E agora, se você está sentindo que esse vídeo está falando diretamente com você, eu quero te pedir algo: deixe nos comentários qual será o próximo medo que você vai transformar em progresso. Isso não é apenas para mim, é para você mesmo assumir um compromisso. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Assim, você não perde os próximos conteúdos, porque no próximo vídeo vamos falar sobre outro inimigo secreto da mente, a dúvida. Se o medo paralisa, a dúvida fragmenta. E quando medo e dúvida se unem, formam a dupla mais perigosa contra o progresso humano. Mas antes de encerrar, quero te deixar uma última imagem. Pense em um campo aberto, com vento forte, e você segurando uma pipa. O medo é o vento que tenta empurrar a pipa para baixo, mas também é esse vento que permite que ela voe. O segredo não é eliminar o vento, mas aprender a usar a linha para conduzir a pipa cada vez mais alto. Assim é a vida, o medo pode ser queda ou pode ser voo, depende de como você escolhe lidar com ele. E lembre-se, o medo sempre vai existir, mas o progresso também. E a escolha entre os dois está, todos os dias, em suas mãos.